falamos do fiança locatícia, termos do fiança locatícia, e aqui a gente vai falar um pouquinho do nosso fiança pessoa jurídica, acesso ao portal, tá bom? Quando o corretor acessa o portal da Potencial, essa aqui é um print da nossa tela, o corretor, ele clica em aluguel e ele já tem acesso ao nosso produto, tá? Aluguel, pessoa jurídica. Mais uma vez, pessoal, no portal está disponível a cotação somente para pessoa jurídica. Para pessoa física, nós temos uma plataforma, eu vou falar dela daqui a pouquinho, tá? Que é feita a cotação por esse canal. Então, pessoa jurídica, o corretor acessou o portal, clicou em meus produtos, aluguel, pessoa jurídica, nova cotação. Inicialmente, para aquele primeiro crivo, a primeira análise, a gente pergunta 3 informações. Primeiro, deseja calcular com estipulante? E aqui fica o primeiro parênteses. Mais uma vez, não é obrigatório o cálculo com estipulante, porém, se você tiver operação com alguma imobiliária, é necessário fazer o cadastro dessa imobiliária com a Potencial. Então, nós temos formulários para cadastrar a imobiliária pessoa jurídica e também para pessoa física. A gente tem um olhar para a pessoa física, aquele profissional com Cresce, ou um advogado que administra imóveis sem Cresce. Eu consigo também colocar esse profissional como um estipulante. E qual é a grande diferença, Daniel? É o pagamento, tá, gente? É o faturamento para o estipulante. Como nós já falamos, o que emitir dentro daquele mês, eu gero uma fatura com a cobrança no dia 15 do mês seguinte, tá? Dados do locatário, que nada mais é do que informar o CNPJ, se o imóvel é comercial ou residencial, se o imóvel fica dentro de shopping center. Para fazer a primeira análise, eu só peço essas informações. E aí eu clico em realizar a análise. Nesse momento, pessoal, o sistema já faz uma busca, que a gente chama de que é busca motor, e ele pode trazer alguns cenários, tá? O cenário positivo, que é o locatário aprovado, com um limite já liberado, sem envio de nenhuma documentação, como nós falamos. Eu posso trazer para vocês um outro cenário. Quando eu boto o CNPJ, pode ser que aquela demanda ela seja internalizada. E aí, nesse caso, eu preciso mandar os 3 últimos balanços da empresa e mais a demanda, mais os dados para cotação por e-mail, no atendimento.corretora@potencial.com.br, que nós iremos analisar essa demanda internamente via subscrição, tá bom? Então, seguimos aqui pelo fluxo, cotação aprovada, limite liberado para aquele tomador, para aquele locatário, e aí eu faço o preenchimento, já é minha segunda tela. Dados do contrato de locação e a vigência. Mais uma vez, a vigência precisa ser conforme a vigência do contrato de locação, se nós estivermos falando de um contrato que está começando, tá bom? Se é um contrato que vai ainda começar, vigência do contrato de locação vai seguir a mesma vigência do seguro. Se vocês observarem, o sistema liberou um limite de 350 mil, como a gente mostrou lá no início, e ele é muito intuitivo, tá? Depois que eu preencho a parte de cima com vigência do contrato, dados, né, da vigência do contrato, vigência do seguro, essa tela aqui ela é a tela abaixo, tá, pessoal? Ainda na mesma tela, só que um print abaixo. E eu começo a colocar os valores mensais de cada cobertura. Quanto que é o aluguel, quanto que é o IPTU, quanto que é a água. A única cobertura que ela é obrigatória é o aluguel. Se vocês observarem, IPTU, água e as demais coberturas que vêm abaixo, elas são todas opcionais. Existe um botãozinho que está laranja, circulado do lado direito. Então, se você marcar, ele fica igual de baixo, cinza, fica desabilitado. Então, não é obrigatório contratar esses encargos também, tá? E onde está o múltiplo 12, como nós falamos, o nosso múltiplo ele é flexível. Você consegue selecionar qual múltiplo que você quer contratar. E aí, vale a gente abrir um outro parênteses, pessoal. Quanto maior o múltiplo, maior o valor do meu seguro. O múltiplo não necessariamente ele vai estar ligado à vigência do contrato de locação. Por quê? Eu posso ter um contrato com 30 meses, 2 anos e meio de vigência, porém eu posso ter um múltiplo de 12. Ele vai garantir uma cobertura de 12 meses. O valor do aluguel vezes 12. Nesse exemplo, 36 mil que ele vai ter de vigência. Como a gente diz que o processo de regulação de sinistro hoje ele está muito mais redondo, tá, pessoal? Então, não necessariamente demora-se 30 meses para seguir, para finalizar um sinistro, tá? Então, hoje é possível,
mais uma vez, é importante entender a demanda que você está cotando, mas é possível contratar múltiplos menores do que 30, tá bom? Dependendo aí da sua demanda. Coloquei quais são as coberturas, o sistema já me traz ainda a mesma tela, mas um print abaixo. O comissionamento ele é de 5, ele vai de 5, que é o nosso mínimo, até 40. No PJ ele é uma régua, você vai selecionando e automaticamente o valor da comissão muda abaixo. E do seu lado esquerdo, o valor do seguro ele vai também mudar aí conforme o comissionamento, tá? Mas ele já te traz do lado esquerdo o valor do seguro, no centro a sua comissão, quanto você recebe de acordo com o que você vai selecionar. E do seu lado direito, boleto, como nós já falamos, que é a nossa forma de pagamento. Quando eu clico onde tem uma de 1.389, né, que foi o valor como se fosse à vista, ele já te traz todas as opções, todos os parcelamentos possíveis. E aí é o parcelamento conforme o tempo de contrato, tá bom? E a data do vencimento da primeira parcela, você já te abre o calendário com o máximo permitido para que você possa colocar, tá bom? Embaixo eu tenho baixar cotação. Então, nesse momento, eu já posso clicar em baixar cotação, eu já tenho o PDF dessa cotação e eu já posso direcionar aí para análise do meu cliente, tá bom? No avançar de tela, clicando em próximo, ele já transforma essa cotação em proposta. Ele já vai gerar a minuta, já vai gerar aquela minuta, que é o esboço da pólice para seguir com a emissão. O que é importante, pessoal? Quando a gente chega nesse momento de proposta, a gente não consegue desfazer a solicitação interna, tá? No portal. A proposta vai ficar nas suas solicitações e esse limite que foi liberado desse locatário, ele já vai ser tomado. Então, às vezes, o corretor entra no portal e insere uma demanda. Já foi consumido aquele percentual, né, do limite liberado. E aí, ao invés do corretor entrar em minhas solicitações, o corretor insere uma nova demanda. Então, o que acontece? O sistema consome mais um limite desse locatário. Então, o que é o ideal, tá, gente? Fiz cotação, levei lá já para tempo de proposta, faz um contato com a gente, tá? Faz um contato com a assessoria, faz um contato e aí conosco, que a gente precisa internamente retirar essa cotação que vai constar em sistema para que aquele limite volte para aquele locatário, tá bom? Nessa aba será possível informar os dados referentes ao endereço, que até então a gente não marcou nada referente ao endereço do local de risco e do segurado, é no avançar, tá? E até o momento a gente não pediu também nada, nenhuma documentação, tá, pessoal? E nem iremos pedir quando o fluxo é todo online. A gente só solicita o contrato de locação na ocasião do sinistro. Por isso é importante, mais uma vez, que a vigência do contrato esteja de acordo com a vigência de locação, se for um contrato novo, tá? Importantíssimo a gente acompanhar a vigência, né, a validade daquela cotação, que é uma validade de 30 dias. Passou 30 dias, pessoal, o sistema vai fazer uma nova análise daquela demanda, tá? E aí pode ser que daqui a um mês aquele cliente não esteja favorável para uma nova apresentação, uma nova aprovação, no caso, tá? Então, fiquem sempre atentos à questão da validade da liberação daquele limite, tá? Então, no portal, a gente pode cotar um LM máximo de 700 mil por tomador, por locatário. Se for um valor acima de 700 mil, a demanda ela é internalizada no atendimento ponto corretora. Tá? O limite do portal ele é diferenciado por locatário. Então, eu não tenho um padrão. Cada CNPJ informado no portal terá um limite diferente liberado, de acordo com a leitura que aquele motor vai fazer do CNPJ, a leitura automática, tá bom? Então, os perfis não são padrão. Após todo o preenchimento, é possível gerar a minuta e todas as informações complementares para que seja encaminhado ao segurado. Se o corretor for finalizar a demanda, ele vai resgatar lá em minhas solicitações, vai avançar e vai clicar em emitir a pólice. Pessoa jurídica, pessoal, é isso, tá? Eu fui falando por partes, mas um processo de pessoa jurídica na ponta, ele é muito rápido, tá bom? Se a gente falar em 5 minutos, talvez, possa ser que ele dure esse tempo